A apresentação é, sem dúvida, uma componente muito importante de aproximação de qualquer prospecto para o projeto. E se esta for feita de uma forma bastante boa, bastante clara, faz geralmente, poupa muito tempo, antes de mais, e a apresentação nunca tem que basicamente consistir não é algo que as pessoas geralmente estão focadas hoje em dia, que é quanto é que eu vou investir, quanto eu vou esperar e ao mesmo tempo qual vai ser o meu ganho. Aqui nós temos que nos concentrar antes de mais na ideia. E as pessoas que tiverem a capacidade de verificar a ideia que está por trás do projeto são pessoas que vão ficar connosco para sempre. Pessoas que realmente focam-se em quanto é que eu vou investir, quanto tenho que esperar e quanto é que eu vou ganhar, são pessoas que realmente estão cá de passagem. E o foco na apresentação é, antes de mais, não fazer vendas. Pelo contrário que as pessoas estão habituadas. O foco da apresentação é fazer o quê? A apresentação de uma ideia. Se as pessoas gostarem da ideia, são pessoas que estão prontas para ir para o próximo passo, que é lá que esclarece todos os pormenores acerca dos ganhos, como vai ganhar, como vai funcionar, em quanto tempo. Isso é treinamento. Mas a apresentação é a apresentação do quê? De uma ideia. Esta ideia é a ideia em qual está baseado o Cool Club e é esta ideia que eu quero realmente transmitir aqui para as pessoas novas que estão na sala hoje conosco nesta conferência. Portanto, o Cool Club, começamos por o que é, ou seja, o que é o Cool Club? O que no nosso entender é o Cool Club? Como o próprio nome indica, o Cool Club não é nada mais, nada menos do que basicamente um clube privado. Esse clube privado que procura e consequentemente encontra ofertas exclusivas para os seus membros, sob condições verdadeiramente especiais. Então é assim, nós temos uma comunidade de membros que agora é de um tamanho, vai aumentar cada vez mais e mais e mais, sendo que esses membros, eles têm na nossa visão, eles têm necessidades A, B, C, D, E, F, G, etc. De modo que nós temos essa tendência a procurar essas ofertas exclusivas de um certo caráter. Para nós compreendermos de que caráter que são essas ofertas exclusivas que nós fornecemos aos nossos membros sob condições especiais, nós temos que compreender qual é que é a realidade que nós temos hoje em dia. E a realidade que nós temos hoje em dia é muito simples. É realmente que há pessoas com muito dinheiro e há pessoas com muito pouco dinheiro. Como com o avançar do tempo, nós conseguimos verificar que as pessoas com muito dinheiro passam a ter mais dinheiro ainda. E as pessoas com muito pouco dinheiro, como depois, consequência do tempo, depois de pagarem os seus compromissos mensais, chegam ao final do mês e realmente passam a estar sem dinheiro, pelo que surge a necessidade de fazer a venda de mais 30 dias do seu tempo para ganhar mais um brilhante salário. De modo que, por que isso acontece? Por que nós temos essa realidade hoje em dia? Já alguma vez se perguntou? É muito simples. É porque assim, nós temos realmente as pessoas que têm algum recurso. E quando nós temos algo em pouca quantidade, nós temos tendência de estimar muito esse algo. E ao estimar muito esse algo, nós não temos como usufruir do verdadeiro potencial desse algo. Então, as pessoas que realmente têm pouco dinheiro, elas têm tendência a guardar esse dinheiro no cofre, na conta bancária, pelo que realmente não deixam esse dinheiro a trabalhar. De modo que também não conseguem extrair o máximo potencial desses valores. Enquanto que as pessoas que têm algum bom dinheiro, elas fazem o quê? Elas não trabalham para o dinheiro, elas deixam o dinheiro trabalhar para elas. De modo que o que nós temos aqui é uma realidade que é assim e toda a gente consegue verificar isso no seu dia a dia, porque por alguma razão na televisão mostra que há cada vez mais crise, 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 e depois nós quando saímos à rua vemos cada vez mais Mercedes, mais BMWs e mais Porsche e mais carros de luxo. E, por exemplo, Portugal, não é, que é um dos países onde a crise está mais acentuada, pelo CIP não, foi considerado o país com maior venda de automóveis de luxo no primeiro semestre deste ano. De modo que alguma coisa está acontecendo. E apesar de toda a crise, existem formas de ganhar dinheiro. De modo que, qual é que é a solução que nós temos, por exemplo, se nós somos pessoas que têm algum dinheiro, nós somos considerados os pequenos ou médios investidores. E se nós queremos passar aqui para a categoria de grandes investidores, qual é que é a solução? A solução é muito simples, é realmente a perspectiva cooperativa. Ou seja, todos contribuem para um objetivo comum, esse objetivo comum vai rentabilizar, vai
até vai atingir sucesso, e depois o que acontece mais? Esse objetivo comum vai retribuir para todos os participantes. Agora, assim, todas essas pessoas que você está a ver aqui são pessoas que amam muito aquilo pouco que têm. Portanto, não são pessoas que vão entrar em qualquer produto, serviço, negócio, projeto, conceito. São pessoas que têm preocupações. E essas preocupações são, antes de mais, quais? São muito simples e são muito lógicas. Então, antes de mais, nós temos de ter a certeza de que o produto, o serviço, o projeto ou o conceito ao qual nós estamos a aderir, ele realmente existe. Depois, nós temos de ter também a segurança de que ele funciona. E não funciona de qualquer forma, funciona de forma a trazer rentabilidade para nós. Porque são esses três componentes que realmente geram aqui uma perspectiva melhor de futuro, ou seja, progresso. Por sua vez, nós, como companhia, que temos um conceito constituído em cima de um produto, também temos nossas preocupações. E quais são nossas preocupações? É realmente satisfazer as suas preocupações. Portanto, ou seja, nós queremos realmente ter aqui um produto e nós temos que certificar que o conceito está constituído em cima de um produto e esse produto é real. Para quê? Para que vocês possam verificá-lo. Depois, não pode ser manipulável. Por quê? Porque vocês estão a confiar algo vosso nas nossas mãos. Se nós temos realmente esse nosso produto que seja basicamente manipulável, quer dizer que a qualquer momento pode haver uma queda de crescimento, pode haver uma quebra de vendas, ou seja o que for, e depois vocês ficam prejudicados. De modo que isso não pode acontecer. Portanto, tem que ser um produto que não seja manipulável. Ao mesmo tempo, tem que ser ilimitado, porque se um produto tiver limite, mais tarde ou mais cedo, a demanda do mercado vai ser bem inferior do que a quantidade de pessoas que vão querer participar no nosso modelo de negócio. De modo que são essas três componentes que nos ajudam a ter uma fórmula. Essa fórmula que realmente vai fazer com que o produto funcione da mesma forma para uma pessoa, para, por exemplo, 1 milhão de pessoas, ou mesmo assim tenha a mesma rentabilidade para uma pessoa ou para até 10 milhões de pessoas. Tudo isso é realmente o nosso foco. Portanto, nós iniciamos nosso percurso com esse foco de encontrar um produto que seja real, não manipulável e bastante ilimitado. Sendo que nós encontramos a solução para o nosso desafio aqui na República de Vanuatu. Portanto, encontramos aqui na República de Vanuatu exatamente o que é. Nós encontramos nesse paraíso de 83 ilhas uma corporação que é uma das corporações responsáveis pela realidade que você vê no seu dia a dia, nas estradas, por exemplo, ou, por exemplo, pelo mercado imobiliário, pelas vidas luxuosas que outras pessoas têm. De modo que, assim, é uma corporação chamada Economic Development Corporation International, EDCI. E é uma corporação que já tem bastante experiência no mercado há quase 10 anos e, ao mesmo tempo, está a desenvolver a sua atividade de uma forma bastante interessante. De modo que essa corporação ela tem basicamente a sua gama de produtos que podemos considerar como instrumentos que eles utilizam para capitalizar basicamente pessoas que têm muito dinheiro. Nós, com o Club, classificamos essa gama de produtos em 3 categorias muito simples: curto prazo, médio prazo e o longo prazo também. De modo que nós, com o Club, focamos-nos aonde? No pequeno e médio investidores, que consequentemente tem o seu foco aonde? Tem o seu foco no curto prazo, porque realmente eles querem ver o seu retorno muito depressa. De modo que o nosso foco é o curto prazo. E através desse foco nós transformamos a necessidade em virtude. Porque assim, as pessoas através do curto prazo vão conseguir capitalizar e capitalizar para depois conseguir multiplicar ainda mais o seu capital no médio prazo, para depois com o tempo chegar e passar para longo prazo. Então, satisfazer as suas necessidades, criar realmente capital e multiplicar o seu capital no médio prazo, para depois a longo prazo constituir a sua pequena, média ou grande fortuna. Cabe a cada um decidir o que é que ele quiser construir. Mas, para isso acontecer, nós temos de ter, antes de mais, aquele assegurar de o quê? De que nós somos basicamente pessoas
que temos o direito de fazer a promoção e de participar nesses produtos da EDCI. É por isso mesmo que nós fechamos um contrato de exclusividade com a EDCI para nós sermos apenas únicos pessoas que temos basicamente essa possibilidade de promover os produtos deles para o pequeno e médio investidores. De modo que nós chegamos aqui a uma parte muito importante agora, que é a parte que vai explicar acerca do produto. Qual é que é o produto que a EDCI tem para o pequeno e médio investidores a curto prazo? Muito simples. É algo que nós temos nas nossas mãos todos os dias, é algo que nós utilizamos todos os dias e, ao mesmo tempo, esse algo é utilizado todos os dias. Por quê? Mais uma vez, é muito simples mesmo. É porque realmente nós consumimos e consumimos diariamente. Ou seja, nós temos de ter realmente alguma casa para vivermos, nós temos de ter realmente, temos que comer alguma coisa todos os dias, temos que nos alimentar, temos que nos transportar também de alguma forma, temos que ter algum vestuário. Entre umas coisas e outras, estamos sempre e constantemente a consumir, direitinho todos os dias. E esse consumismo que nós temos, ele proporciona, antes de mais, o quê? Ele proporciona, antes de mais, aumento da economia. Aumento esse que faz o quê? Que atrai investidores. Porque assim, se nós temos muitas pessoas a gastar o dinheiro delas num lugar, isso não é só bom para a economia porque faz subir a economia, mas também atrai depois outras pessoas que querem investir naquele lugar. Portanto, como consequência, nós temos fluxo de dinheiro a ser gerado entre uma pessoa e uma companhia, por exemplo. Quando a pessoa vai ao supermercado comprar, por exemplo, alimentação, ela paga um valor e a companhia, que é o supermercado, vai receber esse valor em troca de liberação de produtos. Ao mesmo tempo, por exemplo, se a pessoa está a trabalhar para uma companhia, no final do mês essa companhia paga-lhe um salário. De modo que também é um fluxo entre uma companhia e uma pessoa. Também podemos ter um fluxo de dinheiro, por exemplo, entre duas companhias, em que a companhia A precisa de um produto produzido pela companhia B, a companhia A tem que fazer o pagamento e a companhia B vai lhe dar o produto. Portanto, como consequência, nós temos esse fluxo de dinheiro a ser gerado sempre, 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 sempre. Daí para frente, esse fluxo de dinheiro pode ser gerado dentro do mesmo país, pode ser gerado entre países diferentes, por exemplo, que nós temos hoje em dia também acesso às compras online, e também pode ser gerado até, inclusive, entre os continentes diferentes. E dessa forma, vamos imaginar aqui, por exemplo, um exemplo muito simples. Vamos imaginar aqui que a companhia dos Estados Unidos gostaria de fazer aquisição de um produto que está na Austrália. Então, qual é que é o primeiro passo? O primeiro passo que a companhia dos Estados Unidos tem que fazer é apenas e somente troca de dólar americano pelo dólar australiano. De modo que depois ela faz o pagamento e a companhia da Austrália vai mandar o produto para a companhia dos Estados Unidos. Dessa forma, nós conseguimos verificar que se uma companhia está a trocar o dólar americano pelo dólar australiano, ela basicamente perde o interesse no dólar americano. Por quê? Porque realmente o interesse do mercado fugiu de uma moeda para outra moeda. Dessa forma, nós temos basicamente o dólar, que está aqui representado neste gráfico com uma linha verde, a desvalorizar. E depois nós temos basicamente aqui o dólar australiano, que está aqui com linha roxa, a valorizar. Então, as pessoas são pessoas portadoras do interesse do mercado. E esse interesse foge basicamente do lugar A para o lugar B, ou do lugar B para o lugar C. Dessa forma, existem valorizações e desvalorizações de moedas. Essas valorizações e desvalorizações de moedas, uma contra a outra, ou seja, dólar em relação ao euro, dólar em relação à libra, dólar em relação ao ien do Japão, por exemplo, eles acontecem, essas valorizações e desvalorizações, cerca de 16 até 18 mil por dia. Valorizações e desvalorizações. Sendo assim, essas valorizações e desvalorizações, elas criam oportunidades. Por quê? Porque elas oscilam. E oportunidades são de fazer o quê? São oportunidades de comprar algo em baixa e vender algo em alta. Se nós, por exemplo, temos uma moeda que podemos comprar em baixa e vender quando ela subir, nós ganhamos dinheiro, como é lógico.
Isso aí é basicamente o princípio de qualquer negócio, projeto que nós possamos fazer que é e que seja rentável. É lógico que para isso acontecer dessa forma, nós temos que também ter o conhecimento, porque senão nós podemos comprar em alta e vender em baixa. E aí não dá bom resultado, de certeza. De modo que é um mercado que verdadeiramente movimenta cerca de 5 trilhões de dólares por dia e, ao mesmo tempo, é um mercado que tem o nome de Forex. Foreign Exchange, Forex ou simplesmente FX. Também é conhecido por esse nome. De modo que nós, para termos sucesso nesse mercado, temos que ter conhecimento. É por isso mesmo que o Cool Club não é a identidade que participa neste mercado, mas sim ele tem um parceiro chamado EDCI, que é uma corporação bastante experiente nesse mercado, e é através da EDCI que nós participamos nesse mercado. Portanto, vamos lá ver como é que a EDCI participa agora neste mercado, que é para nós sabermos também de que forma nós temos a possibilidade de participar nesse mercado através do Cool Club. Então, a EDCI participa nesse mercado através de um robô especializado. Robô especializado que basicamente faz o quê? Que faz a compilação de 14 anos de experiência de dois traders bastante conhecidos a nível mundial e eles compilaram essa experiência desses dois traders bastante conhecidos num software. Esse software que funciona basicamente cerca de 24 horas por dia, é totalmente baseado nos algoritmos de inteligência artificial, que aplica cerca de 128 parâmetros a cada 15 segundos. Ou seja, cada 15 segundos passam, o programa corre os parâmetros. Esses parâmetros verificam se é a altura oportuna e segura de entrar em negociação ou, por exemplo, que não seja uma altura segura para entrar numa negociação. De modo que, baseado nesses algoritmos de inteligência artificial, o software consegue prever realmente e calcular qual é que é a tendência do mercado, positiva, negativa, altos ou baixos. Dessa forma, nós temos aqui essa possibilidade de participar nesse mercado através desse robô, e esse robô é um robô que realmente participa neste mercado de uma forma bastante intensa, 24 horas por dia, 5 dias por semana, de uma forma completamente automática. Então, é um robô que não tem nem maus dias, nem bons dias, nem está mal disposto, nem está bem disposto. Ele apenas e somente faz o quê? Trabalha, trabalha, trabalha e trabalha conforme foi programado, com um único foco que é basicamente o resultado positivo. Nada mais, nada menos. De modo que nós podemos resumir nossa conversa dos últimos 5 minutos em um esquema aqui, que está na sua tela agora. Esse esquema que basicamente mostra para nós o mercado mundial, que tem aqui uma fonte ilimitada. E essa fonte é limitada, por quê? Porque realmente nós temos aqui esse robô, que basicamente é como se fosse uma torneira para nós extrairmos receita deste mercado. Portanto, quanto mais dinheiro você vai ganhar, mais dinheiro você vai gastar. Quanto mais dinheiro você vai gastar, maior vai estar a flutuação da economia num país ou, por exemplo, em vários países. Então, consequentemente, maior a percentagem que este robô também vai conseguir extrair dessa economia. Dessa forma, também, maior a percentagem de ganho que nós todos vamos ter. Portanto, é um ciclo ilimitado. É um ciclo que vai gerar e gerar e gerar e gerar e gerar. De modo que é um ciclo bastante rentável. Sendo assim, chegou a hora de um momento muito importante, que é um momento que diz basicamente como é que você vai participar dentro deste mercado, que é considerado como uma fonte ilimitada. Muito, muito, mas muito simples. Através do sistema de distribuição de ganhos do Cool Club. E como em qualquer clube, primeiro, antes de mais, tem que fazer o quê? Tem que fazer a sua adesão. Essa sua adesão tem que ser feita em 2 passos. É o passo de verificação e depois é o passo da adesão. No passo da verificação é necessário nós verificarmos realmente o seu documento de identidade para verificarmos realmente se vocês são pessoas reais, se existem mesmo e ao mesmo tempo também se não têm duas contas dentro do sistema.
Dessa forma, passando por esse processo, chegou ao passo 2, e o passo 2 consiste em fazer o quê? Fazer a escolha da sua membership, ou seja, a sua forma de adesão. Temos 4 memberships disponíveis: Bronze, Silver, Gold e Platinum, sendo que você tem aqui uma possibilidade de escolher qualquer uma delas. Agora, é importante manter em mente que quanto maior for a membership, maior vai ser basicamente o vosso benefício, tá bom? Dessa forma, nós temos aqui uma forma como verificar, porque assim, o vosso benefício vai ser maior porque maior vai ser a quantidade de títulos que você vai ter dentro do seu plano de adesão. Sendo que nós temos 7 tipos diferentes de títulos, sendo que o plano Bronze inicia com 4 tipos, o plano Platinum inicia com todos 7 tipos de títulos. Dessa forma, agora a questão que está aqui na nossa cabeça é basicamente, então, mas o que é um título? É interessante, não é? Então, assim, um título é basicamente o quê? É importante nós lembrarmos o que é o Cool Club para compreender o que é um título. Então, o que é um Cool Club? O Cool Club é um clube privado, certo? Que procura ofertas exclusivas e depois possibilita a participação dos seus membros dentro dessas ofertas exclusivas, sob condições verdadeiramente especiais. Dessa forma, um título é o seu direito de investir nos produtos exclusivos que nós temos para oferecer para vocês, sob condições verdadeiramente especiais. Agora, por que o título é o direito de investir? Porque neste caso, por exemplo, este título vai vos possibilitar a participar no robô que basicamente não é do Cool Club, é da EDCI, mas o Cool Club é a porta de entrada para o pequeno e médio investidores para participarem no mercado de Forex através do robô. Tá bom? Sendo assim, para facilitar a compreensão, nós podemos classificar um título como se fosse basicamente um recipiente. Esse recipiente que vai possibilitar com que vocês consigam ter a sua vantagem do sistema de distribuição de ganhos do Cool Club. Em que proporção é que vai ser o vosso ganho? Muito simples. É metade do valor do seu título. Portanto, 50% do valor do seu título. Isto é, se nós temos um título que vale, por exemplo, 100%, quando ele ficar cheio, ou seja, fizer um ciclo de rendimento, ele vai valer 150%. A partir daí, nós temos uma distribuição desses 150% da seguinte forma: 100% vai ser o valor do título e mais 50% que vai ser um lucro puro que você vai ter dentro da sua conta, e depois cabe apenas a si decidir o que você quiser fazer com esse lucro. Portanto, pode retirar esse lucro, pode comprar mais títulos, você que sabe. Ninguém vai condicionar realmente o seu ganho. Nisso tudo, é importante nós compreendemos o mecanismo, como é que isso acontece. Porque quando uma pessoa faz adesão com o club, ela basicamente faz a conversão de um capital num título. Esse título vai representar esse capital dentro do Forex. Esse Forex, ao mesmo tempo, vai preencher depois com o lucro gerado, todos os títulos existentes no sistema, através de uma prioridade. Tá bom? Prioridade é essa que vamos descobrir dentro de alguns slides. Portanto, é assim, nós temos realmente prioridade porque existem diferentes tamanhos de recipientes. E esses tamanhos diferentes de recipientes existem porque nós temos várias, basicamente, percepções no mercado acerca do curto prazo. Para um tipo de pessoas, o curto prazo significa uma coisa, para outro tipo de pessoas, o curto prazo significa outra coisa. Portanto, enquanto para o pequeno e médio investidor o curto prazo significa, por exemplo, algo de começar hoje e daqui a algum tempo muito curto, que podemos considerar como um mês, ver resultado, para um grande investidor, um ano é considerado realmente um curto prazo. Por quê? Porque realmente o pequeno investidor ele não está habituado a esperar. A ansiedade é mais que muita e com pouco que ele começa, ele quer ver retorno imediato. A partir daí, nós temos também os títulos, e esses títulos nós inspiramos nesse conceito de curto prazo para um tipo de pessoas e para outro tipo de pessoas, e por isso mesmo que nós criamos vários tamanhos dos títulos. O mais importante é que todos eles vão usufruir de receita, do lucro produzido no Forex, e esse lucro vai ser distribuído
por todos os títulos de uma forma que não seja uniforme. É isso mesmo que você ouviu, de uma forma que não seja uniforme. Porque se os lucros fossem distribuídos de uma forma uniforme, significaria que todos eles iriam terminar o seu ciclo dentro do mesmo período de tempo. Sendo que esse mesmo período de tempo, basicamente, tiraria o sentido de nós temos vários tamanhos de recipientes. É por isso mesmo que nós fizemos o quê? Nós fizemos uma inclinação de prioridade de rendimento. Ou seja, quanto menor for o título, maior é a prioridade de rendimento. Quanto maior for o título, menor é a prioridade de rendimento. Mas o título menor tem um preço de, por exemplo, $15, o título maior tem um preço de $10.000. Então, acaba-se por compreender e fazer lógica o porquê dessa inclinação de prioridade de rendimento. Sendo que nós temos um sistema de distribuição de ganhos que diz o seguinte, e é simplesmente fenomenal. Quanto maior for o seu título, certo? Maior vai ser o seu rendimento. Quanto menor for o seu título, mais rápido vai ser o seu rendimento. Portanto, a pessoa tem que escolher entre maior e mais rápido. Sendo que a passagem de um para o outro é feita de uma forma simplesmente muito boa que as pessoas nem notam. Agora, a questão principal é qual é que você prefere? Você quer ganhar 50% em 6 meses, por exemplo, ou você gostaria de ganhar 50% em um mês? Mais que lógico, as pessoas dizem sempre que querem ganhar 50% em um mês. De modo que, quando são disponibilizados os títulos para aquisição na sua frente, é lógico que o título que você vai fazer aquisição será o título menor, porque é mais rápido. É por isso mesmo que nós também temos limites no nosso sistema. Então, a pessoa chega e pode fazer aquisição dos seus títulos, e são títulos menores, como é lógico, que é o maior foco, até um certo limite. Quando esse limite é atingido, ela tem que passar para o nível seguinte, que vai retribuir também no nível anterior com mais limites. E exatamente, sempre que a pessoa, mesmo atingido o seu limite, ela tem que passar para o próximo patamar, a companhia vai lá e renumera ela com mais limites no patamar anterior. De modo que realmente é um processo de ganho dinâmico até chegar ao último título, porque o último título é verdadeiramente ilimitado. Portanto, não tem limites nenhuns de, podemos falar assim, de quantidade que uma pessoa pode fazer aquisição. Sendo assim, o mais importante é o que é realmente que nós temos o ganho que é verdadeiramente passivo. O ganho que seja verdadeiramente passivo é a pessoa que entre para o projeto e que, por exemplo, decida avaliar se o projeto funciona mesmo e durante algum tempo decida não fazer nada, pode ser feito, sem problema, porque ela vai continuar a ter ganho. Ou seja, o seu ganho não depende da entrada de pessoas para o projeto, nem de alguém, por exemplo, nem de você ter que andar atrás das pessoas para elas fazerem parte do projeto. Mas, se algum dia uma pessoa decidir fazer, por exemplo, uma vertente ativa da companhia, ela vai ter um ganho completamente diferente. E, entretanto, se ela decidir fazer muito mesmo pela companhia e ajudar bastante a companhia a crescer, também vai ser bem remunerada porque vai ter um ganho completamente diferente e um ganho que vai ser feito a outro patamar. Dessa forma, nós temos aqui o quê? Temos aqui realmente três possibilidades de pessoa, cada um crescer ao seu ritmo. O ritmo que achar mais adequado para si, pode realmente fazer ganho que você quiser ter, ou seja, o ganho que uma pessoa, por exemplo, sempre sonhou em ter, aqui é possível. E como é que é possível uma pessoa tornar-se ativa numa companhia? Essa que é a verdadeira questão. E assim, a forma como a companhia proporciona a pessoa ganhar mais ainda é através do marketing de relações dela. Ou seja, o marketing de relações, que é algo que nós fazemos todos os dias. Nós comunicamos com as pessoas. E durante essa comunicação com essa pessoa que nós fazemos todos os dias, por exemplo, se nós achamos que essa pessoa mereça ganhar dinheiro ou que ela precisa ganhar dinheiro, por exemplo, nós podemos fazer uma oferta para ver se ela está interessada em fazer parte do projeto e ganhar algum dinheiro extra. Ninguém realmente, assim, ninguém vai ser castigado por isso. Realmente é uma pergunta que depois merece uma resposta. Tão simples quanto isso. Então, quando nós iniciarmos nossa carreira, os nossos limites em todos os títulos, tirando o último, são basicamente iguais. Certo? E são iguais tirando o último, que é ilimitado.
Sendo que quando nós abordamos uma pessoa e essa pessoa fica interessada para fazer parte do projeto, o que é que vai acontecer aqui na nossa conta? Vai acontecer uma coisa muito simples. O nosso limite vai aumentar, certo? Para os títulos menores que são mais rápidos. Quando nós abordamos, por exemplo, depois outra pessoa e ela também gostou do projeto, mais uma vez acontece a mesma coisa. Se nós abordarmos depois outra pessoa, mais uma vez vai acontecer a mesma coisa. Em diferente proporção. De forma que cada um decide quanto é que realmente ele quiser ganhar com o Cool Club. Nós remuneramos as pessoas com permissão de ganho mais rápido. Porquê? Porque nós pretendemos fazer e acelerar a nossa expansão mundial. Então, dessa forma, não tem realmente melhor forma de fazer a nossa expansão mundial do que autorizar as pessoas a passar por uma experiência, caso eles gostem da experiência, relatar a experiência para outras pessoas. O mercado de publicidade boca a boca. Sendo que essa expansão mundial, nós pretendemos aumentar a nossa comunidade do Cool Club. Porque assim, quanto maior for a comunidade, maior vai ser o benefício. Porque assim, nós também temos a possibilidade de fazer parte de novos mercados, que vão dar para nós maiores rendimentos. Dessa forma, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui basicamente uma forma de potencializar ainda mais o seu rendimento, em aproveitar, por exemplo, essa comunidade que nós temos para, por exemplo, fins como publicidade online, por exemplo, como o tráfego de pessoas, a presença de pessoas na internet que nós temos. Então, antes de mais, nós temos que fazer apenas uma única coisa. É realmente escolher o nosso plano de adesão entre os 4 planos disponíveis. Sendo que o primeiro plano é qual? É o plano que nós conhecemos já muito bem, que é o plano chamado Bronze. Esse plano Bronze é um plano que tem 4 tipos de títulos. Tem a quantidade que são 2 T1s, 2 T2, 2 T3 e 1 T4. Ao mesmo tempo, ele tem 2 ciclos bônus para os primeiros títulos e também tem um ciclo de bônus para o quarto título. O valor de adesão desse título são 13.600 pontos, que estão aqui, sendo que em dólar vai ficar cerca de 680 dólares. Por cada 20 pontos, como diz aqui embaixo, são equivalentes basicamente aqui a $1 americano. Sendo assim, o benefício do bronze para o próximo plano de adesão, que é o silver, vai duplicar basicamente. Por quê? Porque ele tem aqui uma totalidade de 7 títulos e 13 ciclos de bônus, enquanto que o silver já tem 8 títulos e tem, ao mesmo tempo, em vez de 13, 28 ciclos de bônus. E exatamente, 28 ciclos de bônus. Isso quer dizer que, se nós temos, por exemplo, aqui 2 T1, cada um tem deles 4 ciclos. Então, se nós, por exemplo, gastarmos aqui 15 dólares para fazer a aquisição de um T1 e ele vai fazer 4 ciclos, quer dizer que ele vai basicamente dobrar o seu valor. Exatamente, dobrar o seu valor. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer basicamente esses ciclos, esses 4 ciclos, sendo que cada ciclo vai produzir metade do valor real dele. 15 dólares cada ciclo vai produzir 7,5 de lucro. Então, 7,5, 7,5, temos 15. Já recuperamos o valor do título. 7,5 mais 7,5, temos mais outros 15. Dobramos o valor do título. Sendo que tem aqui bastante mais ciclos grátis que cada pessoa deverá aproveitar ao máximo, porque são gratuitos. O valor deles já são 36.200 pontos, que são equivalentes a 1.810 dólares. Sendo que o próximo plano de adesão é o plano Gold, que tem maiores vantagens ainda, já tem 9 títulos e tem 31 ciclos de bônus, sendo que ao mesmo tempo o preço dele são 5.100 dólares. Ao mesmo tempo, o plano mais exclusivo é o plano Platinum, é o plano que já compila todos os tipos de títulos, tem 10 títulos, tem 33 ciclos de bônus e ao mesmo tempo está cheio de vantagens. O preço dele já são 14.680 dólares, que ao mesmo tempo possibilita um nível de adesão e de associação ao Cool Club completamente diferente do que o Bronze, Silver ou mesmo o Gold. Dessa forma, nós temos aqui os 4 planos de adesão e este é o conceito do Cool Club.